Gálatas 6. Estou na NVI. Estou na NVI. Gálatas 6, 11. Esqueci, velho, de mandar o bagulho. Ô Marquinhos, eu te mandei agora, mano, beleza? Tá chegando aí no projeção para você acompanhar. Amém. Vamos ler do verso 11. Tá aí o verso 11? Sim. Vamos ler até o 17. Vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser aonde, meus irmãos? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. E para a gente encerrar o livro de Gálatas, depois de um ano... Verso 18, vamos ler junto o verso 18, vamos ler junto. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Amém. Quantos querem ser terra boa nessa noite aí? Você já desligou o seu celular, já colocou em modo avião? Eu vi aqui muitos irmãos do celular aqui nesse lado aqui, olhando para o celular. Amém? Vamos concentrar na palavra, sim ou não? Então ore por alguém agora, dê a mão para alguém rapidamente, profetiza sobre ele, profetiza que ele vai receber a palavra agora, declara, abre a tua boca, só sobre um, fala o nome dele, fala que ele é terra boa, fala que ele vai receber a palavra. Uracachás, sim. Aleluia! Tu és Deus. Erga a sua mão, diga assim, eu abro. Diga mais forte, eu abro meu coração para receber a palavra de Deus. Glória de Deus, esse Espírito pode sentar. Aleluia. A gente lê um texto, meus irmãos, que parece um pouquinho complicado. Eu tive que ler umas 7 vezes para começar a entender o que o apóstolo Paulo estava falando aqui. Mas quantos creem que Deus vai falar com você? Chacoalha o teu irmão, pergunta, está preparado? Está preparado? Fala com o outro, está preparado? Irmão, você sabe, hoje é dia 14 de agosto. Nossa, é o óculos. E hoje o meu filho completa 5 meses, mêsversário. Glória. E hoje foi um dia especial. Porque pela primeira vez, a gente estava no restaurante comendo sushi e sashimi, irmão Rodrigo. E os irmãos sabem, ele só toma leite. E o leite dele é diferente do que você toma, porque ele não pode tomar, sei lá, um leite especial lá para ele. E é um leite que é ruim, irmãos. O negócio fede quando a gente vai fazer o leite, tipo, cheira mal. Assim, é um negócio que, enfim, é a comida dele. Mas hoje ele estava no restaurante, ele estava muito feliz, ele estava no colo da minha mãe, que estava com a gente, estava eu, a Rê, o pastor, a pastora, a Camila e ele. E ele estava no colo da pastora e daqui a pouco ele começou a avançar na mesa para querer pegar comida. E a gente ficou tipo... E aí tipo... Aí ele foi querer pegar comida, aí a Regiane falou, não, deixa ele pegar um brócolis então. Aí deu um brócolis na mão dele, ele colocou na boca e começou tipo... E tipo... Aí ele olhava pra mim, ele dava risada e ele se deliciando naquele bagulho, tá ligado? Aí daqui a pouco deram um outro bagulho pra ele e tal, deram um negócio e ele bota na boca e volta e vomita e traz de novo e tal. Mas irmãos, uma hora ele olhava pra mim e era como se ele estivesse falando assim, até que enfim você me livrou daquele leite e tá me dando comida de verdade. E o Espírito Santo falou comigo nessa hora. Muitos irmãos, eles estão só se alimentando de leitinho. O que é o leite?
na palavra de Deus, a lei é a comida rasa, todo mundo consegue entender a lei. Escreveu, não leu? Se eu fizer, eu vou receber em troca. Se eu me comportar, Deus vai me abençoar. Mas é como se aqui tivesse uma geração que quando começa a ouvir a palavra da graça, é como se estivesse falando assim, ó, eu rejeito todo leite agora. Chega de comer comida básica. Eu quero ir para as profundezas do que o meu Senhor tem para mim. Se esse é você, diga glória a Deus. A graça de Deus é a palavra mais difícil de entender. Você é amado, você parece que já sabe isso, mas o apóstolo Paulo fala para a gente orar todo dia, para a gente ter a revelação que a gente é amado. Significa que não é básico, não é assim, tá bom, eu sou amado. Não. Isso tem que, produzir algo dentro de você. E toda vez que você ouve a palavra, mais da graça vai sendo revelada para o seu coração. Toda vez que nós compartilhamos algo aqui, irmãos, só de você ouvir, você vai sair daqui diferente da maneira que você entrou. Se você entrou e chegou aqui depressivo, você vai sair daqui cheio da vida de Deus. Se você entrou aqui condenado, cheio de pecado, cheio de acusação, você vai sair daqui crendo que você está em paz com Deus. Justificados, pois pela fé, temos paz com Deus, é isso que diz a palavra de Deus. Se você entrou nesse culto aqui desanimado, por meio da palavra que vai lavar os seus pés agora, você vai sair daqui renovado e com vontade de liderar uma célula e ganhar sua geração para Jesus. Glória a Deus, isso é poderoso. Mano, você tem que sempre sentar na frente. Isso é uma grande bênção na minha vida, porque toda vez que você dá um glória e fala chá, o culto aviva demais, o céu abre. Quantos testificam aqui? Você sabe que tem irmão, que ele é aquele negócio, você não repara muito nele, mas quando ele abre a boca, o céu abre. Esse é você, Ariel. Quando você está no meio da congregação, só de você abrir a boca, a luz de Cristo brilha na sua vida. Quantos querem receber algo da parte de Deus aqui? A primeira coisa que esse texto está falando aqui. Esse texto está falando, a mensagem que eu quero compartilhar com você, Julie, para depois você postar no YouTube. Falando isso, os irmãos estão assistindo as palavras do YouTube? Eu sei que você não está, não precisa mentir, porque eu entro lá, tem 5 visualizações. Mas irmãos, nós estamos postando as palavras, não é para o mundo assistir, não sou nenhum pregador internacional. É para alimentar você, diga para mim. Então isso é um cuidado especial, ouça a palavra novamente. Durante, os irmãos vão trabalhar, vai estudar, ouça a palavra, você tem tempo para tanta coisa. Quero te encorajar, toda vez que pintar lá no Radicais Vídeo, clica, vai ouvir, ouve uma, ouve 2 vezes, que isso é para ser um alimento para a sua vida. Quantos dizem amém? Mas hoje eu quero falar sobre a ostentação da lei. Quero falar sobre o que, irmãos? A ostentação. Quando eu era do mundo, tinha um funk, que começava, ostentação, palavra que eu gosto de ouvir. Quantos lembram? Minha geração está acabando, velho. Pelo amor de Deus. Os dias do mundo estão cada vez mais longe. Aleluia. Aleluia. Mas eu não vou nem falar os funk que os caras ouvem hoje, que só pela graça de Deus. Mas você sabe que a lei, ela tem uma ostentação. Quando eu falo ostentação, os irmãos entendem o que eu quero dizer? Eu quero me ostentar. Eu quero me vangloriar em mim mesmo. Eu quero me achar. Quando eu era criança, eu estava uma vez na escola, uma vez uma menina chegou, eu estava na segunda série, ela falou, ai, você é um se achão. Tá ligado? Os caras que se acham, que anda com o peitão empinado. Quantos estão me acompanhando aqui? Hoje eu quero falar sobre a ostentação da lei com você. Então a primeira coisa que eu quero te dizer, está no verso 12. Abre aí para mim, Marqueira, por gentileza. Volta lá no 12. Vamos ruminar um pouquinho essa palavra aqui. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Deixa aí projetado, tá? Não tira. Os que desejam causar boa impressão exteriormente. Isso aqui que é ostentação. Causar boa impressão exteriormente. E hoje a gente vive uma geração assim. Vive ou não vive? Importa o que você é? Ou importa o que você tem e mostra para os outros? Você compra um boot. Você compra um boot. Só pensando na sua necessidade, Gabriel, de ter alguma coisa no pé. O Gabriel tem 20k de boot. Ou porque você quer causar uma boa uma boa impressão exteriormente. Quem está me acompanhando? Porque se fosse só para suprir a necessidade que eu tenho de vestir, você ia lá na loja da esquina, que o boot custa 20 conto. Quantos estão comigo aqui? 20 conto, acho que não tem mais nada de 20 conto, né? Mas 50 conto,
E por que que a gente paga 500 pau? Por que que a gente paga? Ah, porque tem uma maciez. Ah, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Mas eu não estou te acusando, porque eu também faço isso. Os meus boot é caro. Então veja, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que tem um tipo de pessoa, mas eu não vou falar aqui de boot, de roupa para você. Isso é muito superficial, isso é leitinho. Eu vou falar de coisas profundas com você. Amém? Tem nenhum problema, compra roupa cara mesmo. Deus vai te dar, Deus nasceu para te dar coisas boas. Seu pai não quer que você fique andando igual um miserável pobre. Só para todo mundo ter dó de você e falar, ele precisa de alguma coisa. Não, você foi chamado para ter vida e abundância. Ter para você e ter para o outro também. Semana passada eu vi que eu não completei um conceito. Eu falei que quem é miserável não oferta. Por quê? Depois eu preciso completar, só vou te ensinar. Não é que você precisa, para prosperar você precisa ofertar. Mas entenda, aquele que oferta, o que ele está falando? Que ele tem para ele e ele pode também. Está entendendo qual é o princípio da oferta? O princípio da oferta é você falar para você mesmo. É uma fé de que, olha, eu posso dar. Por quê? Porque eu tenho o suficiente para mim, eu posso até ofertar na casa do Senhor. Está entendendo? O cara que não oferta, qual que é o problema? É a mentalidade. Porque ele está falando assim para ele mesmo. Não, você não tem nem para você mesmo. Está me entendendo? Sim ou não? E quando você ajusta a sua mentalidade de acordo com a palavra de Deus, aí Deus vai e tuf. Quantos querem receber um tuf de Deus? Mas eu não vou falar de boot, de roupa, disso. Não. O apóstolo Paulo está falando aqui de uma ostentação espiritual. Ó, vocês que desejam causar boa impressão exteriormente. Exteriormente. Como assim? Aí ele explica. Lê comigo. Tentando obrigar os irmãos a fazer o quê, meus irmãos? A se circuncidar. E aí você sabe o que é circuncisão, mas talvez hoje vai ficar mais claro para você. Circuncisão é o que o judeu faz. No 8º dia que nasce o filhinho dele, ele vai lá e corta a pelinha do pênis. Isso é simplesmente uma coisa que Deus definiu lá no Antigo Testamento. Deus definiu isso a partir de Abraão. Sim ou não, pastor? Deus falou para Abraão, vou fazer uma aliança com você, você vai circuncidar o seu filho. Está me entendendo? Então era uma marca no corpo. Diga uma marca exterior. Diga mais forte, uma marca exterior no corpo. Que definia se o cara fazia parte do povo de Deus ou não. Mas na nova aliança, acabou esse papo de ter que cortar um teco da pele do pênis. Está entendendo? E o apóstolo Paulo ele fala assim, agora a circuncisão, você não tem que cortar mais nada lá de fora. Por quê? Porque você não foi mais chamado para viver como esse versículo está falando aqui. Tentando causar boa impressão interiormente, meus irmãos. Exteriormente. Então, olha para cá, agora eu vou amarrar, eu vou te explicar. Talvez você fale, o que ele está falando? Agora eu vou te explicar. Circuncisão aponta para tudo aquilo que eu posso fazer para mostrar para os outros que eu sou crente. Que eu posso fazer agora e eu posso me vangloriar e bater no peito de falar, não, eu sou crente. Por quê? Porque eu oro 3 vezes por semana. 3 vezes por semana é até pouco, né? Porque eu oro 6 vezes por semana. Só não oro 7 porque 7 eu oro junto com os irmãos na igreja. Quem aqui faz devocional de segunda a sexta e sábado e domingo não faz porque você vem na igreja? Não vou perguntar. Circuncisão, meus amados irmãos, não mosca. Entende o que eu estou querendo te dizer? Eu estou aqui toda hora falando que a graça é o que Deus pode fazer por você. É o tanto que Cristo vem te servir. Diga amém. Mas na lei, tem uma mentalidade de que eu preciso agora fazer para agradar a Deus. Então, na antiga aliança, qual que era o selo de que se você fazia parte da tribo de Deus ou da tribo do mundo? A circuncisão. Tinha até uns caras que passavam a fazer parte da família de Israel. Israel era a família de Deus, sim ou não? Sim ou não? E o que tinha que fazer para ser oficialmente? Tinha que o quê? O apóstolo Paulo está falando, hoje a gente não tem mais que provar nada para ninguém, no sentido de fora. Hoje não são as nossas práticas religiosas que definem quem a gente é. Até porque, deixa eu perguntar para você, é mais difícil ser crente lá dentro ou é mais difícil ser crente por fora? Talvez eu buguei você com essa pergunta, mas eu vou te explicar. É muito mais fácil ser crente por fora. Se for só lá e fazer uma cirurgia, decapitar e voltar e falar, sou crentão. Só? Se é só vir no domingo, levantar as mãos, então tá fácil demais. Mas e desenvolver um relacionamento com Deus, que nem o Cauã falou aqui? O que é mais desafiador? Mostrar para os outros ou ser de verdade? Ser de verdade.
Então o que o apóstolo Paulo está falando é que agora nós somos chamados para viver uma vida de verdade. Uma vida de verdade no Espírito, porque a graça não é algo exterior. A graça não vem só mudar o meu comportamento exterior. Quantos estão comigo aqui? Esses dias o irmão chegou em mim e ele falou, o que pode e não pode fazer na corte? Então veja, esse irmão, ele ainda estava com uma mentalidade exterior, de querer causar boa impressão para os outros. Porque dá para eu fazer a corte, Gabriel, e aqui no culto, eu sento aqui, a varoa fica lá em cima, não pode nem ficar no mesmo andar. Se ela desce, eu subo. Se eu subo, ela desce. Tá me entendendo o que eu estou falando? Aí vem orar e fala, ó, vamos orar aqui um pelo outro. Aí você dá a mão e fica assim, ó. Tentando causar boa impressão exterior. Mas aí sai daqui, entra no carro, os dois irmãos juntos. E aí você vai ver, estão parados debaixo de uma árvore. O que eles estão fazendo lá? Orando, óbvio. Quantos estão comigo aqui? O que é mais difícil? Viver um relacionamento em santidade quando ninguém está vendo? Ou quando todo mundo está vendo? O mais difícil é quando ninguém está vendo, é ou não é? O que é mais difícil? Ser crente no meio dos irmãos? Ou ser crente lá na escola? É óbvio que é lá na escola, por quê? Porque nós não estamos falando mais de coisas exteriores que nos definem. A graça veio transformar quem você é por dentro. A graça veio mudar tudo por dentro. Então veja, quem é da lei, ele tem uma mentalidade de toda hora ficar se comparando e vendo qual irmão que é melhor. Quantos estão comigo aqui? Eu sou melhor que o TK. Por quê? Porque o TK, ele jejua só uma vez por semana, eu jejuo 3. Eu sou melhor do que o Robert. Por quê? Espiritualmente, porque ele é preto, eu sou branco, então eu sou melhor. Já vai ser crime falar essas coisas no púlpito, né? Os irmãos sabem que é óbvio que eu estou brincando, sim ou não? Mas coisas exteriores o apóstolo Paulo está falando. Religião, roupa, por exemplo. Teve uma época na igreja, eu estou dando aqui vários exemplos para você entender o que é exterior. Ter irmão, talvez você conheça alguém assim, Ter irmão, que é um pouco mais velho, que ele dorme de calça social e de paletó e gravata. Você conhece alguém que é assim? Pode levantar a mão, você conhece? Conhece ou não conhece, irmão Marcos? Por quê? Se Jesus voltar de madrugada e eu tiver de bermuda, eu fico. Porque ele está preocupado com aquilo que é? Fala mais alto, ele está preocupado com aquilo que é? Ele está preocupado com o que os outros estão vendo. Evangelho não é transformação por fora. Evangelho não é mudança de comportamento. Evangelho não é eu chegar, Pedrão, e falar, não, agora na corte você faz isso ou faz aquilo. Ou você tem a realidade interior, ou é só religião. E religião mata. Religião pesa. Religião escraviza. Religião dá vontade de você ir embora. Se você for num culto religioso, você vai entender o que eu estou falando. Culto religioso é cheio de importâncias externas. Vamos fazer a oração agora. Morte. Vamos cantar agora. Os caras só para cantar. Afinado, maravilhoso. Sabe, irmãos, o nosso grupo de louvor é uma bênção. Quantos dizem amém? Mas não é aqui que você vai arranjar o melhor nível de técnica musical. Isso eu não estou falando para ofender os irmãos, não. É porque não é a nossa ênfase, a prática do louvor como... Mas você vai chegar em lugar... Os irmãos do louvor não se ofendem não, né? Sim ou não? Não estou querendo dizer no sentido de desprezo não, irmãos. Inclusive o louvor hoje está muito abençoado. Mas tem lugar que o louvor vai ser perfeito, mas não tem a vida de Deus. Por quê? Porque é só música exterior, não tem adoração no Espírito. Quantos desfrutaram da adoração no Espírito aqui nessa noite? Porque o Evangelho não fala da música que eu canto com a minha boca, fala da adoração que flui do meu interior. Vamos mais fundo nesse conceito. Ter irmão no discipulado, vou falar da sua relação agora de ser discipulado por alguém, que ele está toda hora preocupado em causar uma boa impressão exterior para quem o lidera. Então ele chega no discipulado, ele não chega com o coração disposto para abrir o coração e rasgar suas debilidades. Ele quer mostrar o que ele é bom em fazer. Aqui é uma comida bem funda mesmo, porque é para quem já está discipulando pessoas. Mas se você já está discipulando pessoas, você sabe o que eu quero dizer. Você sabe quando a pessoa que você está discipulando, que ela aceita com você, se ela está com máscara de exterioridade, se ela está com máscara de religião, TK, se ela está com máscara de querer mostrar para você o tanto que ela é boa, ou se ela está com o coração quebrantado e contrito para ser transformada.
A religião, ela quer toda hora ficar mostrando o quanto que eu sou bom. Na religião, eu quero, como líder de célula, toda hora provar e mostrar e ser melhor que o outro líder de célula. Se tem alguém que eu estou acompanhando, diga amém. Eu sou muito melhor que aquele líder de célula, porque olha a minha célula aqui como está grande. E a célula dele tem 3 pessoas só, a minha reunião está com 15 pessoas. Irmãos, isso é só boa impressão, o quê? Exterior. Mas veja, olha o que a palavra de Deus continua dizendo. Agem desse modo, nesse mesmo versículo, apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Aí você assim, Mateus, é difícil esse texto? É difícil, mas eu vou te explicar o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Os irmãos que se acham, os irmãos que estão ostentando na carne, está me acompanhando? Está me acompanhando? Os irmãos que querem ficar mostrando tanto que eles são santão, tanto que eles são bonzão, tanto que eles são os caras. Na verdade, eles estão fugindo da cruz de Cristo. Ele está falando aqui. Estão fugindo da perseguição da cruz de Cristo. E eu te falo, esse texto está falando do quê? Então, veja. Quando eu falo da cruz de Cristo para alguém, tem gente que vai amar e vai receber, e tem gente que vai odiar e vai perseguir. Por quê? Porque quando eu falo que Jesus morreu na cruz, levou todo o pecado da humanidade, levou toda a maldição da humanidade, e morreu por conta de mim e por conta de você, eu estou ofendendo você. Então, Mateus, está me ofendendo? Estou te ofendendo, porque eu estou contando que alguém teve que levar o pecado, que era de quem? Que era de quem o pecado? Então, se era seu pecado, a cruz chama você do quê? A cruz chama você do quê? Então, pinta o irmão que tem problema com identidade, ideologia de gênero nas nossas células. O irmão tem tendência, ou a irmã tem tendência ao homossexualismo. Então, veja, ninguém precisa chegar nele e falar a conduta exterior que ele tem que mudar. Quando estão acompanhando? Tem que parar de ser homossexual. Ninguém precisa fazer isso. Ninguém precisa. A gente só precisa pregar o quê? O evangelho que é o quê? Porque quando eu falo para a cruz, eu chego nele e eu falo o seguinte para ele. Tá me acompanhando aqui? Você precisa entender. Olha, Jesus morreu na cruz para perdoar o seu pecado. Ah, Mateus, eu preciso falar qual é o pecado, né? Não, ele sabe qual é o pecado. Porque todos nós sabemos o que é pecado. Você não precisa ficar perguntando. Se você pergunta é porque você já sabe o que é. Quando ele ouve que tem perdão de pecados para ele, ele vai ter 2 reações. Só pode ter 2 reações. Ou ele vai cair prostrado, vai começar a chorar e vai falar, eu recebo esse perdão. E aí na hora ele vai nascer de novo, vai ser reconciliado com o Pai. E o nome dele vai ser escrito aonde, Cauã? No livro da vida, e o primeiro amor vai alcançá-lo. CTL entende. Ou, se eu falar que tem perdão para o pecado dele, mas ele achar que o que ele está fazendo não é nada de pecado, qual que é a reação que ele vai ter com a cruz? Qual que é a reação que ele vai ter? Ele vai ter raiva. Como assim você está falando que o que eu estou fazendo é pecado? O olho dele vai ficar ensanguentado, mas não é de choro não, é de raiva. É por isso que nós, crentes, irmãos, nós vamos ser sempre perseguidos. Porque nós não estamos acusando ninguém, mas a cruz conta a história de todo mundo. Conta ou não conta? Se teve que ter alguém para morrer, é porque era para você ter ido morrer, por conta do pecado que você estava cometendo. E aí ou a pessoa, olha para cá, ou ela vai resistir à mensagem, e é por isso que tem tanta gente sentando a praga nos crentes. É por isso que a política nunca vai parar de sentar a praga nos crentes. É por isso que os irmãos vão sempre, os irmãos não, né? Os outros, os do mundo, vão sempre tacar pedra. Porque a gente está contando para eles, olha o que a gente está contando para eles, que eles não podem se salvar pelas suas próprias obras. Que não adianta, não vai dar. É isso que a lei vem contar também, não dá para você se salvar. É por isso que teve que vir um Salvador. Só que você que está sentado aqui, você já recebeu a cruz, sim ou não? Você é daqueles que quando a cruz apareceu para você, você falou, meu Deus, tem jeito para mim? Tem jeito, então eu vou me prostrar e receber tudo de graça. Enquanto a lei tem uma postura de ostentação naquilo que eu posso fazer, a graça me leva a me ajoelhar e me humilhar diante do Salvador.
A lei me leva a me ostentar no que eu posso fazer, mas a graça me leva a eu me ajoelhar e precisar de um Salvador. Você recebe essa mensagem? Quantos aqui já se prostraram diante da cruz do Calvário? A cruz do Calvário nos mostra que Jesus veio fazer o que nenhum homem fez. Como que é a música? Vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. A gente só precisava mudar esse final, né? Para ser assim, altamente... Está consumado. Porque para pensar. A lei nunca conseguiu salvar ninguém. Alguém está comigo? A ostentação na lei não adianta. Se você é circuncidado ou se você não é. Se você veste paletó ou não veste paletó. Se você ora todo dia ou não ora todo dia. Se você lê a Bíblia ou não lê a Bíblia. Se você é o santão virgem. Ou se você já transou com mais de 20 pessoas. Não é esse critério que vai determinar que alguém vai ser salvo. Não são marcas exteriores. Não é se é preto ou se é branco. Não é se submete ou não submete. É só se passou pela cruz do Calvário. É só se reconheceu que precisava de um Salvador. É só se prostrou e recebeu o perdão que vem de Jesus. Se você receber esse perdão, erga suas duas mãos e diga obrigado, Jesus. Não tem a ver, não tem a ver, não tem a ver. Jesus só veio porque a lei nunca conseguiu resolver. Moisés que deu a lei, a Bíblia fala que ele era o homem mais manso. Mais manso. Você conhece alguém manso aí perto de você? Tá quebrando pau, tá xingamento, o cara tá lá. Você conhece? Você conhece? Eu não sou essa pessoa. Eu não sou. Alguém conhece essa pessoa? Eu tô olhando para alguém aqui e não consigo identificar ninguém. Talvez o DV. O DV é um homem muito manso. Não, o DV é manso, é ou não é, galera? O DV já perdeu a linha lá na célula, Isaac? Nunca? Nem na reunião da equipe? É nada. Nunca perdeu a linha? O dia que perder, então, sai da frente. Você vai ver essa careca falar, meu filho. A Bíblia fala, Beca, que Moisés era o homem mais manso da terra. Não era só de Israel. Tá comigo? Tá comigo? Mas teve um dia que ele não aguentou, pediu para morrer, bateu na rocha e falou, me mata. Nem o cara que a lei veio por ele conseguiu cumprir a lei. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas ele cometeu os dois pecados mais treta que tem para um homem cometer. Sabe por quê? Porque Deus está querendo mostrar algo para a gente. Não tem como ostentação. A gente não vem para o culto para mostrar quem é melhor que quem. A gente não vem disputar quem multiplica mais. Tem irmãos que vêm dessa realidade de disputa, de não sei o quê. A gente não tem nada em que se gloriar. A nossa glória está em se humilhar diante da presença do Senhor. E receber aquilo que Ele veio dar Aquilo que Ele veio dar do quê, meus irmãos? Isso é poderoso demais. Aleluia. E a lei é tão hipócrita que projeta para mim lá Lucas 18. Tem uma história que Jesus contou, uma parábola que fala bem desse princípio que eu estou falando aqui para você. Olha o que diz Lucas 18, verso 9. Jesus está falando. Há alguns que confiavam em sua própria justiça. Olha a ostentação da lei aqui. Olha a ostentação do que ele pode fazer para Deus. Confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. Para que todo cara que se ostenta no tanto que ele é bom diante de Deus, ele despreza os outros, porque os outros não são tão bons quanto ele é. Esse é o espírito da lei, o espírito da condenação, Gabriel. E nós como irmãos, nós não vivemos uma vida de condenar uns aos outros. Não, não, não. Porque nós sabemos que nós não temos em que nos ostentar. Não tem como a gente se vangloriar naquilo que a gente mesmo faz. Mas aquele que confia na própria justiça, o que ele faz com os outros, meus irmãos? Fala mais alto, o que ele faz com os outros? Despreza. Ele despreza o líder, que ele acha que é melhor que o líder. Despreza o outro líder, despreza o irmão da célula. Despreza o cara que não é crente. Porque ele é bom demais. Jesus contou essa parábola. Avança. Avança. 2 homens subiram ao templo para orar. 2 homens foram na igreja. Um era o quê, meus irmãos? Um era fariseu. O fariseu era o cara mais religioso da época. O religiosão. E o outro, publicano. Que, em outras palavras, era um vagabundo. Avança, um pecador. O fariseu em pé orava no íntimo. No íntimo. E é interessante essa expressão no íntimo. Porque para ser fariseu, você não precisa falar com a tua boca. É só você pensar.
Se você pensar que você é melhor, pronto, fariseu. Porque está sempre no coração. Deus vê o exterior? Deus vê o exterior? Deus vê o quê? O íntimo. Evangelho não é exterior, é íntimo. Olha como ele orava. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como outros homens. Alguém está me acompanhando aqui nessa noite? Ou você quer ficar no leitinho ou você quer ir para o fundo nessa noite? Então vamos, vem comigo, para de moscar. Tem uma atitude espiritual nessa noite. Olha a oração do cara. Olha a oração do cara que ostenta na lei. Deus, te agradeço porque eu não sou igual esse miserável aqui. Eu não sou igual a outros homens, aos ladrões. Outros roubam, Senhor, eu não. Outros são corruptos, Senhor, eu não. Outros são adúlteros, eu não. Nem mesmo como este publicano. Aí ele olha para o lado e fala, nossa, glória a Deus que eu não sou igual esse cara aqui. Avança para o 12. Jejuo 2 vezes por semana. Olha a oração dele para Deus. Ele veio contar para Deus aquilo que ele fez. Deus, quero te agradecer porque nessa semana eu fui muito vitorioso, Senhor. Senhor, nessa semana eu fui o cara, na moral. Obrigado porque o Senhor me levantou como líder, mas eu acho que na verdade é o Senhor que tem que agradecer por eu liderar na tua casa. Eu sou um líder tão profundo aqui nessa casa. Quem dera todos os líderes dessa casa fossem igual eu, mas você vê, os outros não respondem, mas você viu o jejum que eu fiz essa semana, Senhor? Senhor, você viu a fome que eu passei, você não viu não? Foi monstro, não foi? Foi tipo o Senhor no deserto, quase mais até. Tá vendo o que é ostentar na carne, meu Deus do céu? Senhor, você viu também a oferta que eu dei, o dízimo, né? O dízimo de tudo que eu ganhei. Eu não dei o dízimo só do meu salário, não. O irmão veio lá, me ofertou pagou um almoço para mim, eu vi quanto era o almoço e dizimei. Ele pagou o almoço para mim de 20 conto, na hora eu fiz o pix de 2 para a igreja. Deus, você está vendo, né? Você está vendo o que eu fiz para o Senhor? É a ostentação da lei, avança para o 13. Mas o publicano, que é o pecador vagabundo, ficou como, meus irmãos? Porque ele não tinha nem coragem de chegar na presença de Deus. De tão condenado. É tipo Pedro, quando na primeira pesca lá em Lucas 5, que o Senhor manda ele jogar a rede, ele joga, pega, aí ele ajoelha diante de Jesus e fala, afasta-te de mim, porque eu sou miserável o quê? Olha o publicano, mesmo, ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, enquanto um está olhando para o céu e falando, Deus, você está, na moral Deus, você aí no céu com Jesus, vocês ficam falando de mim, né? É ou não é? Tô ligado. O outro nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, batendo no peito é tipo assim, eu sei que é comigo mesmo. Batendo no peito é tipo, autorresponsabilidade, você está me entendendo? Diga amém. Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Aquele cara estava tendo uma experiência com a cruz. Sabe o que esse publicano estava falando? Pode ter um monte de gente que não consegue. Ou melhor, pode ter um monte de gente que consegue. Pode ter um monte de gente que é boa. Mas eu não consigo, eu sou pecador. Eu preciso da tua graça. Avança para mim. Aí Jesus disse, eu digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha na presença de Deus, Deus o levantará. E quando Deus o levanta como um líder de célula poderoso, quando Deus o levanta como um homem usado na palavra, quando Deus o levanta para ser pai de multidão, quando Deus o levanta liderando louvor, quando Deus o levanta para abençoar, quando Deus o levanta prosperando e ganhando milhares de reais, ele sabe que não tem no que se ostentar, mas ele bate no peito e ele fala, eu sei que foi a cruz, eu sei que eu não tinha nada de mim mesmo, eu sei que eu sou um pecador, mas que o Senhor me salvou. Tem algo aqui nesse texto. Tem algo, tem um espírito que o apóstolo Paulo está transmitindo aqui. Essa é a primeira coisa. Avança lá, volta lá para Gálatas 6, vai para o 13 agora. Olha a segunda coisa que ele nos conta. Agora o apóstolo Paulo voltando lá. A segunda coisa que ele nos conta é que quem vive pela lei é hipócrita. Diga hipócrita. Fala assim, meu irmão, isso não é com você. Aí olha o que ele vai falar. Tem irmão que está recebendo muito hoje aqui, velho. Tem irmão que está recebendo muito aqui. Olha o que ele fala.
Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Mas ele quer ficar botando peso no outro. Ele mesmo não consegue cumprir, mas ele quer jogar o caminhão em cima do outro. Ele mesmo que tenta praticar a lei, ele sabe que ele não consegue cumprir a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Deixa aí. Sabe o que ele está falando em outras palavras? Que vai ter gente que vai chegar no céu. A gente brinca, mas é real. É real. Vai ter gente que vai chegar no céu um dia, Jean. E o Senhor vai falar, e aí? Por que você deve entrar? Ele vai falar, Senhor, olha para mim como eu sou glorificado. Eu não sei se essas são as melhores palavras, mas olha o que o texto está dizendo. Olha as últimas palavras aí. A fim de se gloriarem no corpo. No corpo. Eu não estou me gloriando na cruz de Jesus. Eu não estou me gloriando naquilo que o Senhor Jesus fez por mim. Eu estou me gloriando no meu corpo. Naquilo que eu mesmo consegui fazer para Deus. Pode ter certeza que naquele dia, muitos vão chegar na porta, nos portais. E o Senhor vai falar, e aí, por que eu devo deixar você entrar? Ele vai falar, Senhor, está me estranhando? O Senhor não vê a glória? O Senhor não vê um legítimo filho de Moisés aqui? O Senhor não vê alguém em quem tem cumprido todos os preceitos? Eu sou como aquele jovem rico quase, Senhor. Perfeito, íntegro. Não tem como. Olha a circuncisão aqui. Olha aqui a minha marca de jejum aqui. Olha o meu calo, olha aqui, Senhor. Tem oração nesse joelho aqui. Alguém conhece umas irmãzinhas que tem oração no joelho, tem uns calos? Isso é glória, é ou não é glória? Mas não é porque alguém tem calo no joelho que vai entrar naquele dia. Senhor, decorei o Novo Testamento aqui. Sei, tá aqui, já preguei na igreja, expulsei vários demônios. Senhor Jesus, acho que o Senhor está de brincadeira comigo, né? Eu tenho muita glória em mim mesmo. Eu fiz muitas coisas para o Senhor, e o Senhor vai olhar e falar, não te conheço. Mas vai ter uns que vão chegar naquele grande dia, e o Senhor vai falar, alabás. E o Senhor vai falar, por que você deve entrar? Você vai falar, ó Senhor, a moral, se eu tivesse que falar aqui o que eu fiz para entrar, eu não ia achar um motivo sequer. Mas eu vou te mostrar uma foto aqui. Aí ele tira uma foto do bolso da cruz do Calvário. Eu falo, ô Senhor Jesus, está vendo aqui? Pecado foi pago. Minha dívida foi paga. Minha maldição foi levada. Alguém está recebendo nessa noite? Não tem do que me gloriar. Você imagina Dimas, o primeiro vida louca da história, chegando no céu? E aí o Senhor Jesus pergunta para ele. E do lado dele talvez estaria lá um grande pastor. Do outro talvez um grande avivalista. E fala, e aí Dimas, você vai entrar pelo quê? Olha, não sei não, viu? Eu sei que um dia eu fui convidado e eu simplesmente recebi de graça. Você é circuncidado, Dimas? Oi? O que é circuncisão? Você já fez alguma oração? O quê? Jejum? Não estou entendendo o que você está falando. Ah, não, é que eu estou usando termos religiosos aqui. Não conheci religião, só conheci Cristo. Pendurado. Fazendo a obra substitutiva no meu lugar. Você sabe que teve um homem, projeta para mim aí por gentileza, Lucas 7, 36. Quem vive pela lei é muito hipócrita. Porque ele não consegue enxergar o pecado que está diante do nariz dele. E o Senhor Jesus disse, antes de você apontar o cisco no olho do teu irmão, enxerga o que no teu olho? A trave. Mas não é isso que eu quero falar. Tem um fariseu, olha o que a história bíblica diz. Convidado por um dos fariseus para jantar. Está comigo na história? Está comigo, sim ou não? Tutuca teu irmão, mano. Fala, vamos. Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Se você não sabe, a mesa daquela época, ela tinha só uns 50 centímetros de altura. Então, para sentar não era igual hoje, que a gente senta e bota os pés embaixo da mesa. Mas os discípulos, ou todo mundo que ia comer naquela época, sentava e ficava assim, com a mão encostada. Quantos estão comigo? Então os pés ficavam na frente ou atrás? Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Avance. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, o que, meus irmãos? Quando a Bíblia normalmente fala de uma mulher, fala pecadora, é porque era prostituta. Possivelmente prostituta. Se não for, era pecadora.
Mas a tradição fala que normalmente nesse tipo de situação era porque era prostituta. Trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois o enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Avança. Ao ver isso, aqui que está o que eu quero compartilhar com você. O fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. O fariseu normalmente ele abre a boca para falar para os outros ou ele fala para si mesmo? O fariseu, quando foi fazer aquela oração que eu acabei de ler com você, ele estava olhando da boca para fora ou não? Normalmente, quem é cheio de pecado, ele não tem vergonha de vir aqui no apelo gritando que ele precisa de ajuda. Quando eu chamo você para o apelo e você vê aqueles caras que vem e se joga, e ele não está se importando com a postura exterior dele, esse é o que mais vai receber. Mas sempre tem aquele que fica tímido, é ou não é? Não, preciso ser comedido aqui. Normalmente esse não vai receber muito. Uau. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, está falando de quem? Saberia quem nele está tocando e o tipo de mulher que ela é. Uma pecadora. Aí Jesus faz uma pergunta, eu vou resumir a história para você, não tenho tempo de ler. Deixa aí projetado. Aí Jesus olha para ele e fala, Simão, vou fazer uma pergunta para você. José devia 10 mil. João devia 10 milhões. E o Senhor perdoou os dois. Quem vai amar mais? Aí ele olhou e falou, suponho que João vai amar mais. Porque ele devia mais, foi mais perdoado, então ele vai amar mais. E Jesus disse, foi boa essa resposta. Cheguei aqui na tua casa, você não me deu um beijo. Mas essa mulher não para de beijar os meus pés. Cheguei aqui na tua casa e você não lavou os meus pés. Mas ela não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Cheguei aqui na minha casa e você não me ungiu com nenhum bálsamo e nenhum perfume, que era a tradição naquela época. Mas essa mulher derramou aqui um vaso de alabastro. Aí ele olhou para ela nessa hora, ele estava olhando para o fariseu. Ele olhou para ela e falou, os seus pecados estão perdoados. E olhou para ele e falou, Simão, quem muito foi perdoado, muito ama. Mas quem não acha que foi muito perdoado, quem não acha que precisa de Jesus e da cruz, olhou para ela de novo e falou, vai que a tua fé te salvou. Mas eu falei para você que o fariseu é o hipócrita. Por quê? Porque ele quer colocar a lei nos outros, sendo que nem mesmo ele consegue cumprir. Eu quero só meditar num aspecto com você, e aqui eu não vou falar de Bíblia não, vou falar de Mateus e de Pastor Sérgio, porque o Pastor Sérgio compartilhou isso comigo. Quero só meditar num aspecto dessa história. Jesus está lá, entrou na casa, e de repente a Bíblia fala, volta no verso 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, avança, e se colocou atrás de Jesus. Para mim essa história não bate, Gegé. Não bate. Simplesmente por conta do seguinte. Imagina, irmão Rodrigo, irmão Marcos Evangelista. Irmão Marcos, você está lá, você e a sua corte, a irmã eu estou tentando inventar, tá ligado? Joslaine. Gostou? Recebe? Recebe, Joslaine? Amém. Eles é um varão de Deus, recebe. Tá vendo? Vai casar logo, recebe. E aí, ele tá lá com a Joslaine, tá recebendo um convidado, o irmão Ariel Chá. Aí o Ariel foi e levou o quê? Levou um chá, tava tomando chá. Aí daqui a pouco, entra uma prostituta. Como que entra uma prostituta na casa do Marcos? Imagina você lá na tua casa, você está comendo lá, está todo mundo comendo, tranquilo, a porta está trancada, e daqui a pouco tem uma prostituta lá, tranquilinha. Aí você para pensar, não, ela arrombou. Não.
Se ela tivesse arrombado, alguém teria impedido-a. Teria ou não teria? Vamos tirar a prostituta. Entra um cracudo na tua casa. Você está de boa fazendo uma refeição, você está com visita. Quando você está com visita, o seu cuidado é muito maior normalmente do que se você não tivesse, é ou não é? Você está olhando, se você deixa a meia em cima da mesa, aquele dia você não deixou. Se você fica com um bafo na sua casa, aquele dia você escovou o dente. Tá lá. Aí daqui a pouco entra um cracudo, um nóia assim. Hello, my friends. O que o dono da casa vai fazer? Sai fora. Sai fora. Você não dá nem tempo dele falar nada. Tá entendendo? Se um cara entra com vandalismo aqui, já vai uns irmãos ali chegar junto. Se um cara entrar bêbado aqui, por exemplo. Ah, Mateus, a casa, então vocês são fariseus, vocês não recebem os bêbados. A gente recebe, a gente só vai esperar ele ficar sóbrio para pregar o evangelho para ele. Se ele entrar para fazer confusão no culto, o diácono Nene vai lá intervir na situação. Você tá comigo? Então, eu não posso concluir porque isso não está escrito. Mas, se aquela mulher entrou, se ela teve liberdade de se jogar aos pés de Jesus e fazer aquela adoração que ela estava fazendo, e Simão não falou nada, era porque provavelmente ela já era íntima daquela casa. Talvez ela tinha até a chave daquela casa já. Tem alguém que está me entendendo essa noite? E talvez, só talvez, ela dormia com Simão toda semana. Mas naquele dia, Simão não podia falar nada. Porque como que você vai expulsar alguém que está sempre lá e tem liberdade? Estava cheio de dedo para olhar e falar, se fosse profeta, saberia que essa é uma, mas ele, tão pecador quanto ela, não conseguia reconhecer que diante de Jesus, todo joelho precisa se dobrar. Toda língua precisa confessar. Não importa a religião, não importa a família, não importa a sua raça, não importa suas crenças pessoais. Jesus, o escândalo para muitos, mas para nós é poder de Deus. Você está me acompanhando, sim ou não? E por último, o apóstolo Paulo, ele encerra, lá no verso 14. Volta lá, por gentileza. Vem aqui para mim, louvor, por gentileza, para a gente cantar uma canção, um cântico. Por 3, a glória da cruz. Olha o que diz lá no verso 14. Quanto a mim. Está comigo? Está comigo, igreja? Que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio do qual o mundo foi crucificado para mim. E eu, deixa aí, e eu para o mundo. Que eu jamais me glorie. Olha para cá, queridos, olha para cá. Eu e você não temos do que nos gloriar. Não tem. Se a gente foi salvo, a gente tem do que nos gloriar em nós mesmos, meus irmãos? Sim ou não? Se a gente recebeu dons e talentos diante de Deus, tem alguma coisa que eu posso me gloriar? Mateus, é porque você não sabe. Deus viu o teu coração antes de te dar essa bênção. Acho que o profeta está equivocado quando ele fala isso. Quantas vezes eu profetizando falei isso? Deus está te dando agora porque Ele viu o teu coração. Eu acho que Deus nos dá porque Ele não vê o coração. Porque se Ele vê, Ele vai ver o tanto de imundícia que tem. Aqui pelo menos vai encontrar. Mas alguém vai encontrar? Então você está habilitado para receber. Porque a gente não tem do que se gloriar em nós mesmos. Na nossa própria justiça diante de Deus. Uau. Um líder que é levantado. Gabriel Riz, foi levantado o líder de célula hoje, meu filho? Os irmãos estão aplaudindo, porque é uma bênção, é motivo de celebração, é motivo de vida. Mas nunca nós estamos aplaudindo o Gabriel. Porque se a gente fosse aplaudir ele, diante do mundo espiritual, a gente ia ser completamente doido. Pode ter até alguns lugares, Gabs, que as pessoas são levantadas porque elas têm talentos naturais. E aí alguém olha e fala assim, esse sabe falar bem, levanta ele. É glória, é ostentação da lei.
Esse aí, velho, não, você não vê como ele tem uma desenvoltura quando ele pega o microfone? O negócio flui, que é uma beleza. Então vamos levantar ele. Porque ele tem uma coisa boa nele mesmo. Não, esse moleque aí, tem algo de especial nele. Ele vem de uma família boa, é filho do pastor. Então vamos levantar ele. Mas talvez se você perguntar para o Gabriel, por que ele foi levantado? Qual é a glória que tem nele mesmo? Acho que ele vai ficar procurando uns 2 minutos, não vai encontrar nada. Aí vai olhar e vai falar, foi a cruz. E depois que você multiplicar, aí o diabo vai querer falar que foi você. Você vai falar, nossa, eu liderei tão bem, né? Mas o Espírito Santo vai lembrar você e falar, ô filho, tem nada de bom em você não, velho. Você esqueceu do jeito que você foi levantado? Você era um doido lá, não sabia nem falar direito. Ninguém acreditava em você, ninguém olhava para você. Mas o Senhor te viu por detrás das malhadas. O Senhor te levantou. O Senhor te chamou pelo nome. E hoje nós não levantamos ninguém, nós só reconhecemos aquilo que a cruz está fazendo na tua vida. Que é uma chave espiritual para a sua liderança, filho. Nunca se glorie em si mesmo. Só na cruz do Calvário. Quando nós multiplicamos, foi a cruz. Quando nós prosperamos e entramos no desfrute da herança daquilo que o Senhor nos deu, qual é a glória, Gabriel? Qual é a glória? Qual é o mérito do homem? Quem poderá bater no peito e falar que tem alguma coisa boa para dar para o Senhor? Mas todos nós, diante da cruz, com o rosto desvendado, contemplamos o Senhor. Você sabe que a música diz, lançamos nossas... Por que nós lançamos as nossas coroas? Quem está cheio de glória própria, ele quer usar a coroa. Ei, sabe quando nós chegarmos lá diante do Senhor? Muitos naquele dia vão achar que merecem coroa, mas não vão receber nada. Mas nós, que nos gloriamos só na cruz, aí o Senhor vai vir e vai dar uma coroa. Aí você vai falar, eu? Coroa? Por quê? Eu não fiz nada para ser salvo, eu não fiz nada para ser usado, eu não dei um passo para liderar, eu não gerei ninguém, porque foi tudo o Espírito e a cruz que fizeram por mim. Essa coroa não é minha. E a Bíblia fala que nós vamos depositar as nossas coroas. Diante de quem? Diante da cruz. A cruz é o centro do universo. Tudo acontece antes e depois da cruz. Tudo passa pela cruz. Se você ainda nessa noite, eu sinto pessoas aqui que não passaram pela cruz ainda. Se você tem necessidade de nascer de novo, se você acha que você nunca teve isso, que você nunca se prostrou diante de Jesus, você nunca entendeu que a igreja não fala daqueles que conseguem fazer, a igreja fala daqueles que não são. A igreja não fala, um culto não fala dos bonzinhos, o culto fala dos piores que estão vindo se encontrar para ver aquele que é o maior, aquele que é o melhor. Nós não viemos no culto porque a gente quer agradar o nosso Senhor. A gente chega no culto como quem não recebe, como quem não merece nada. E a gente só pode fazer uma coisa, se prostrar diante dEle. Se você está comigo, diga amém. E ele termina dizendo assim no verso 15. De nada vale ser circuncidado ou não. De nada vale o quanto eu posso mostrar para as outras pessoas. De nada vale o meu título de crente. De nada vale o quantos anos de crente eu tenho. De nada vale o quanto que eu gasto. Não, 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 não. O que importa é ser nova criatura. Fique de pé no seu lugar nessa noite. Uau. O que importa é ser nova criatura. O que importa é que um dia, olha para mim agora, olha para mim no Conversa. O que importa é que um dia, Ele olhou para você, mesmo você não merecendo nada, Ele te deu tudo. O que importa é que você, mesmo se achegando diante de Deus, todo acabado, tudo estrupiado, como quem estava arrebentado. Alguém aqui já chegou diante do Senhor Jesus nessa situação? O Senhor Jesus olhou para você e falou, vou fazer novas todas as coisas. Vou apagar todos os teus pecados da tua ficha, filho. Vou apagar todos. Sabe a maldição do pecado que você carregava? E por isso que as coisas não davam certo na tua vida? Eu estou agora removendo toda a maldição. Porque todo o pecado foi lançado em Cristo. Toda a maldição foi lançada em Cristo. Aí você fala, meu Deus, eu sou perdoado. Aí ele fala, não, mas agora eu não vou só te perdoar. Eu vou agora te dar um novo nome. Nicodemos chegou para Jesus e falou, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou, você precisa nascer de novo. E aí um dia você se deparou diante da cruz. E o Senhor Jesus, além de te perdoar, Ele falou, agora eu vou te fazer uma nova criatura.
Agora eu vou te dar um novo nome, agora eu te dar um livro, esse livro é a tua vida. E quando você abriu a tua vida achando que ia ter um monte de pecado escrito lá, estava em branco, porque você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo.